Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Desta terra estão subindo os gemidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os gemidos vão subindo e a festa celestial, todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem, Ele vem.
paz, querido irmão, querida irmã, chegamos! Quinta-feira, 21 de maio de 2020, seja bem-vindo à nossa live Deus Continua Falando. Eu sou o pastor Lucas, estou com vocês aqui mais uma vez nessa quinta-feira abençoada. Quinta-feira essa que o Senhor preparou para que pudéssemos estar juntinhos. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, enquanto esperamos as coisas se normalizar, enquanto aguardamos, né, a vida voltar à sua normalidade, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja do mal, da enfermidade, do desemprego, da crise, mas se for da vontade do Senhor que tenhamos que passar por isso, que possamos passar com coragem, com força e com a certeza de que Ele não nos abandona. Muito bem, deixa eu ver quem já chegou por aqui. Nós tivemos só um probleminha no YouTube, estamos agora só pelo Face, tá bom? Eu vou dar um abraço para vocês aqui. O Simário Santos está conosco. Abraço, Simária. Minha mãezinha também está aqui. Um beijo para a senhora. Minha sogra e meu sogro também, pastor Rubio, Cleonice, Deus abençoe vocês. O Haroldo também entrou aqui. Tio Eli também está conosco. A Alessandra Januário também entrou aqui. Um abraço, irmã Alessandra. Abraço para o Luquinhas também. Irmã Esmalva, Rosivone, Deus abençoe todos vocês. O Daniel, Josué Teles, boa noite. Boa noite, irmão Josué, Deus abençoe. Irmã Gonçalino, o Irineu também está conosco. A Patrícia, beijo para você, Patrícia. Mayra, Noelisa, o Jadir Luiz da Silva entrou. A Aline também está conosco, a Yara. A Lilian, Deus abençoe, Lilian. Um grande abraço para você, irmã Marcela. O Belo está aqui, Gelone. Um grande abraço, irmão Belo, diácono da nossa igreja. Patrícia, boa noite, igreja, boa noite, querida Patrícia, Júlio, boa noite aos meninos, boa noite a todos, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A gente colocou uma pergunta aí na enquete do Facebook, dá uma olhadinha aí. Você acha que existe alguma relação do Covid-19 com o ID de Jesus? É claro, né? Não estão perguntando se você acha que o Senhor mandou o Covid para fazer o ID, não é isso. Mas se você acha, tudo bem, né? Mas se existe alguma relação, sim ou não, né? Ou não tem nada a ver, as pessoas continuam desmotivadas ou desinteressadas em cumprir o ID? Vai respondendo aí para depois a gente ver e conferir. Hoje o nosso convidado vai falar um pouquinho sobre isso, o pastor Junei. Depois desse louvor eu trago ele aí para poder falar ao nosso coração. Vamos cantar de todas as tribos, povos e raças esse hino louvor em nome do nosso Deus.
Linda canção de todas as tribos, povos e raças. Será uma linda visão, uma linda imagem poder ver todos os povos indo adorar o nome do nosso Deus, adorar o nome do Senhor Jesus. Esta é a função da Igreja de Cristo, essa tem que ser a minha e a sua função, né? Ir fazer discípulos de todas as nações. Infelizmente, estamos tendo alguns probleminhas em fazer discípulos, né, irmãos? Como é que faz discípulo isolado, né, queridos? Ai, Senhor, eu não fui pregar o evangelho porque estava de quarentena, pai. Ah, é, né, abençoado? Vai nessa achando que essa desculpinha vai colar. Vai nessa. Não vai colar não, viu, queridão? Não vai colar não. Então, vigia aí, né? Peça para o Senhor queimar aí no seu coração, né, a vontade de cumprir o ID do Senhor Jesus, né, de poder transmitir a palavra, né? Um abraço para o Luiz César que entrou, diácono da nossa igreja, diaconisa Irmã Maria das Graças também está conosco, Irmã Maria Bueno, Joaquim dos Santos também entrou. Deixa eu ver quem está na minha sala aqui, eu abri uma sala aqui no Facebook, deixa eu ver quem entrou aqui também. A Maria Bueno está aqui, é que a gente entra e sai, os comentários vão embora, né? Mas eu vi que a Noelisa tinha entrado também, Deus abençoe vocês, quem está com a gente aqui, né? E quem também está assistindo em outras salas que eu não estou visualizando aqui, que eu não estou enxergando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. É muito bom ter vocês aqui nesta noite. Sem mais delongas, até para que ele fique bem à vontade, eu quero já trazer aqui meu querido irmão e amigo, Pastor Junei. Pastor Junei, graça e paz, querido. Seja bem-vindo, Pastor Junei. Como é que você está? Boa noite, você me ouve bem? Ouço sim, Lucas. Que alegria, que privilégio poder estar aí junto com vocês. Pastor Lucas, né? Lucas é um querido nosso aqui do Espírito Santo, agora retornando então a São Paulo. Prazer poder estar junto com vocês aí no interior de São Paulo, uma região que tive o privilégio de trabalhar e caminhar bastante aí por esse interiorzão imenso do estado de São Paulo. E agora de longe, podendo aí dar esse recadinho, estar junto com os irmãos. Que prazer! Verdade. O prazer é nosso, pastor. O prazer é nosso. O Junei, eu tive a oportunidade de conhecer ele quando ele estava em São Paulo em 2015, né? E aí, engraçado que eu fui embora, exatamente para o Espírito Santo, e tempos depois você chegou aí, né, Junei? Isso. Aí, continuamos. Você retornou, a gente está aqui ainda. Eu retornei, ele continua. Eu acho que ele está me seguindo, daqui a pouco vem para Batatais aqui. Eu penso. Mas vai ser muito, muito bem-vindo. E como é que você está, meu querido? Como é que está a sua esposa, suas meninas, suas lindas meninas? Como é que estão as coisas aí no Espírito Santo? Estamos bem, graças a Deus, assim, guardados, cuidados, né, pelo Senhor. Isso é o que importa, com todo o cuidado. Eu faço parte daquele grupo de risco, né, por ser diabético já há algum tempo, então a gente tem que cuidar um pouquinho mais aí, mas isso não nos impede de trabalhar. Costumo dizer, Lucas, que estou trabalhando até mais do que antes, porque quase todos os dias tem alguma reunião, tem alguma participação em algum culto, e isso é bom demais, porque nós continuamos servindo ao Senhor e sempre é um privilégio. Mas estamos todos bem. Daisy trabalha como missionária aqui na universidade, como as aulas pararam, ela deu uma estacionada na questão presencial, mas trabalha em muitas coisas aqui de casa ainda, dando assessoria em algumas pessoas, e as meninas em casa todo o tempo, dentro do apartamento. Isso é bom demais. É verdade. Ô, meu querido, e como é que está a situação aí em Vitória, no Espírito Santo, com essa questão do isolamento, o índice de contaminação aí? Como é que estão as coisas aí? Meu pai mora mora no Jardim Camburi, ele falou que, para minha tranquilidade, que o Jardim Camburi era o bairro de Vitória que mais tinha, tinha casos contaminados e positivos. Maior contaminação, né? O Espírito Santo em si, Lucas, até por ser um estado menor, né? O Espírito Santo tem praticamente 10% da população do estado de São Paulo. São 4 milhões de habitantes, o estado de São Paulo são 44 milhões, então não chega a 10%, vai dar uma média aí, em torno disso. Então todos os números são menores. Se você pensar em proporções, cria um alerta um pouquinho também, porque somos poucos, mas os números têm crescido, têm aumentado. Algumas
alguns discursos paralelos, muita crise política nesse meio, infelizmente, né? Se mistura muitas coisas, e nós precisamos cuidar e dar valor à vida, isso que é importante demais, sempre com temor, tremor, mas ao mesmo tempo sabendo que o Senhor não perde o controle, e nós não podemos perder a esperança, porque o nosso Deus, ele tem tudo nas suas mãos. É verdade. Agora, me permita uma pergunta, Gilney, como é que está a situação dos nossos missionários, né? O Gilney é da Junta de Missões Mundiais, então o trabalho dele é fazer a divulgação dos missionários brasileiros que a Junta sustenta no mundo. São mais de 1.000, né, Gilney, missionários, é isso mesmo? Então, hoje nós somos 2.011 missionários espalhados por 85 países diferentes. Que maravilha. Quando ele fala nós, queridos, nós brasileiros, tá, da Junta, fora os missionários americanos, das outras partes. Isso, missionários dos batistas brasileiros, né? Toda a equipe. Dos batistas brasileiros. Como é que está a situação deles no mundo, Gilney? Nós estamos aí para entrar na campanha, né, de missões. Não, já que saímos, né, da campanha de missões mundiais, né, agora a gente vai entrar na estadual, depois vem a nacional. Como é que está a situação, ainda mais o dólar, né, tão alto aqui no Brasil? Como é que está esse panorama, o impacto desse Covid na vida dos nossos missionários? Bom, vou falar aqui, Lucas, de duas formas. Primeiro, a questão do impacto pessoa, vida, né? Para a honra e glória do Senhor, hoje nós não temos nenhum dos nossos missionários, nem seus familiares mais próximos, contaminados pelo Covid-19. Nós tivemos uma família, o pai de uma das missionárias, que trabalha com o PEP, Programa Pré-Escolar na América Central, que foi contagiado, mas já está bem, está tudo bem, graças a Deus. Então, dos 2.011 missionários e mais seus familiares, hoje nenhum contaminado pelo Covid-19. Claro que o trabalho em si, ele fica muito diferente neste período. Primeiro porque o isolamento social, ele inviabiliza muitos dos trabalhos que são feitos. Em contrapartida, alguns casos, os missionários estão trabalhando ainda mais. Por exemplo, missionários que já trabalham na área da saúde, nós temos muitos missionários que trabalham na área da saúde, nesse tempo eles estão com um trabalho intenso. Nós temos alguns missionários na região da África. A África também sofre com o Covid-19, mas a maioria dos países da África não colocou o isolamento assim como nós conhecemos aqui, temos visto em alguns outros países. Então os missionários continuam alcançando pessoas, trabalhando com pessoas, com todo cuidado, com toda preservação. Alguns lugares que não têm a higiene, como nós costumamos dizer aqui, eles têm entrado nesta área para auxiliar a comunidade, porque é muito fácil você dizer para a pessoa lavar as mãos regularmente. Mas como você vai fazer isso numa comunidade que não tem sequer água encanada? Que para buscar água tem que caminhar quilômetros para buscar um galão de água. Como que isso funciona? Há uma missionária em Moçambique, eu quero só citar esse exemplo porque falou muito forte comigo. Ela criou uma forma de lavar as mãos. De que forma? Eles criaram uma estrutura de metal e ali eles prenderam um galão de 5 litros de água e naquele galão, de pendurado naquela estrutura de metal, tinha um pedal no chão. E quando a pessoa pisava no pedal, o galão entornava. E ali podia lavar as mãos, então. Era a forma do missionário, colocou na frente, né, da sua comunidade ali, uma forma para as pessoas passarem e higienizarem as suas mãos. Coisas simples, mas que os missionários continuam como agentes comunitários, cada um na sua realidade, no seu quadro, fazendo algo para abençoar as comunidades onde estão. E a segunda questão que eu quero falar é sobre o dólar. Como você disse, nós passamos aí, não só dólar, mas todo o setor de economia, né? Nós passamos pela nossa campanha, ainda estamos em campanha, o ápice ainda vai aí o mês de maio, e essa crise nos pegou em meio à campanha. Então não foi fácil, foi difícil, alguns missionários aqui no Brasil não conseguiam retornar para os seus campos, mas eu quero dizer que a Junta de Missões Mundiais já está trabalhando com o Covid desde janeiro, quando começou os alertas, ainda chamada de pneumonia asiática, lá na China, porque nós temos missionários nestes lugares. E ali nós criamos, então, um comitê, que nós chamamos de Comitê Anticrise, e nós temos acompanhado todos os missionários. Mas, na questão financeira, pegou o meio da nossa campanha. Hoje, nós estamos levantando cerca de 50%
com referência ao ano passado. Então, até aqui, pegando os 4 primeiros meses cheios do ano, nós levantamos de recurso, de oferta, 50% a menos do que no ano passado. Isso para nós é um grande alerta, precisamos orar muito por isso. Se já não bastasse essa dificuldade, porque muitas igrejas não conseguiram fazer a campanha, não conseguiram alcançar seus alvos, nós também temos a alta do dólar. Num estudo hoje de missões mundiais, cada 10 centavos de dólar que sobe na cotação corresponde a 40 mil reais mês nos custos de missões mundiais. Por que isso? Porque todo recurso que entra precisa ser transformado em dólares. Os missionários estão lá fora. Então, quando o valor do dólar sobe, fica mais caro para comprar a moeda para sustentar os missionários que vão receber a mesma quantidade em dólar que eles recebiam antes, mas vai demandar mais reais para poder adquirir aquele valor. Então, se nós pegarmos aí um aumento de praticamente 1,6 reais, são 16 vezes de 10 centavos. Então, isso acarreta aí quase 700 mil reais mês a mais. Se permanecer essa cotação no decorrer do ano, nós estamos falando aí de 8 milhões de reais a mais para não adquirir nada novo, para não sustentar nada novo em relação ao projeto, apenas para manter os mesmos projetos que nós vivíamos. Isso só pensando na cotação. É um cenário preocupante, mas nós entendemos que Deus não perde o controle, que essa obra não é nossa, essa obra é do Senhor. Foi Ele quem enviou, foi Ele quem abriu estes campos onde nós estamos hoje, e é Ele quem vai cuidar, assim como Ele tem cuidado. Hoje a Junta de Missões Mundiais está fazendo agora no mês de junho, 113 anos de história. Nestes 113 anos, tantas outras crises já tivemos. E o Senhor o sustentou, o Senhor manteve essa obra ainda de pé. Então nós cremos, claro que precisamos orar, precisamos agitar o povo para se envolver, para ofertar, para ser parte dessa obra, mas a gente crê, acima de tudo, que Deus está no controle. E nenhum missionário precisou retornar até hoje por falta de recursos com relação a essa pandemia que temos vivido. Graças a Deus, né? O ano passado, nessa mesma época, vocês tinham alcançado quantos por cento do alvo? Eu não tenho esse número exato, Lucas, mas até o final do mês de maio, mês de julho, primeiro semestre, é quando a gente recebe a maioria das nossas ofertas. Por quê? Hoje os missionários eles são sustentados de duas formas. A gente tem o PAN, que a igreja e a pessoa individualmente pode adotar um missionário a partir de R$30 mensais. Ela pode ser parceira de um projeto missionário. E nós temos a oferta anual. A oferta anual é um acúmulo de gordura para que durante o ano se dilua esse recurso, mantendo os projetos. Porque na maioria dos nossos missionários, eles não têm 50% de parceiros individuais. E como que o missionário é sustentado no campo? A maioria das agências missionárias, se o parceiro enviou recurso, ele recebe. Se o parceiro não enviou, ele não recebe. Mas se tratando de uma agência denominacional, nós sustentamos os nossos missionários. E se ele sai do Brasil para um campo, vamos dizer a Itália, com um valor fixado, acordado de sustento, tendo parceiro ou não, é este sustento que ele vai receber. Então é muito importante a parceria, mas também é muito importante esse acúmulo, porque é o que sustenta a diferença entre valores de parceiros e o custo real do projeto onde o missionário está. Então, até esse período, é quando nós já teríamos levantado a maior parte das nossas ofertas, e o nosso alvo da campanha esse ano era 22,5 milhões de reais. Então, nós estamos abaixo do ano passado, neste período, e ainda o ano passado nós não chegamos a alcançar o nosso alvo. Então, nós já estamos usando como régua um padrão abaixo do que precisávamos. Mas Deus está no controle aí. Eu acredito, e aqui eu estou dizendo por experiência, pelo que já vivenciamos, que nós devemos ter chegado aí por volta de 15% do nosso alvo. Não chegamos a 20%, mas mais uma vez eu vou dizer, eu não tenho esse número exato, eu estou aqui pelo histórico, pelo que eu tenho acompanhado,
né, dando aí uma previsão da realidade que nós estamos vivendo. Bacana. É para você que está assistindo a gente, né, ou vai assistir depois, saber um pouquinho das dificuldades e, além de orar, colocar no seu coração a contribuição, né, na sua igreja aí, que está em campanha, mesmo que não esteja em campanha, poder estar participando aí do sustento da obra missionária, né? Pastor Gilney, como é que estão os preparativos para ir para a Índia, né? Não desistiu não, né? A gente tem um coração muito grande, né, esse desejo de ir para a Ásia, Sudeste Asiático. Normalmente não citamos o lugar, até pela questão de perseguição, de ser uma região com muitos países fechados ali, mas nós temos o desejo de trabalhar no Sudeste Asiático. Esse desejo continua firme, estamos aí estudando, buscando conhecer cada vez mais a realidade. Esse ano estou concluindo mais uma formação e também uma MBA na área de negociação e mercado, e o nosso desejo é trabalhar aí com business, e temos buscado muita informação aí nessa área do BAN, que é Business as Missions, que é uma forma do missionário ir para o campo como um empresário, trabalhando e, através do trabalho, tendo aí o seu projeto missionário acontecendo. Muitas vezes esse projeto ele acaba não só sendo uma ferramenta para alcançar pessoas, mas também a ferramenta de sustento do missionário. E não só do missionário, mas às vezes permitindo que outros sejam contratados para trabalhar junto. Então temos estudado muito isso. Estou trabalhando agora uma MBA, né, nessa área aí de formação de negócios internacionais, e o desejo é aprofundar, aprender e ir para o campo através dessa ferramenta. Bacana, muito, muito bom. Pastor Junei, a gente tem o desafio aqui na nossa live, e aí eu vou já passar a bola para você, porque muito se especula, né? De fato, essa pandemia não foi a primeira, né? Também não vai ser a última, mas é a primeira que eu vivo, eu acho que você também viu, a nossa geração está vivendo uma coisa assim terrível, né, nesse aspecto. E aí começam as especulações e cada vez mais vai piorando, né, a volta de Jesus, enfim, aquelas coisas todas, o juízo de Deus, o cálice do juízo de Deus, enfim. E aí às vezes o povo despreparado ou sem conhecimento cai em algumas conversas, e aí fica aquela dúvida, é ou não é, o que a Bíblia fala, não fala, enfim. O fato é que na Bíblia não vai estar lá escrito Covid-19, vai estar talvez de pragas, guerras, né? Aquela coisa que Jesus disse sobre os finais dos tempos. Mas a gente colocou esse desafio, né, do que Deus está falando. Né? Nossa live, o batismo dela, o nome dela aí, Deus Continua Falando. Para que as pessoas, os irmãos, principalmente da nossa igreja, que possa descobrir, né, o que Deus está falando no meio de tudo isso, no meio da aprovação, da privação, aqueles que foram de fato contaminados, aqueles que talvez não, aqueles que perderam algum familiar nessa história, porque Deus está falando. A questão é o que Deus está falando. E aí, convidar você, mais uma vez eu te agradeço, sobre essa perspectiva missionária, né? E eu disse para os nossos irmãos aqui, né, existe alguma relação disso com o ID, né? A gente sabe, por exemplo, que na igreja primitiva, né, não teve Covid-19, mas teve uma perseguição desenfreada lá, né? E de certa forma a perseguição foi a permissão de Deus, ou talvez a estratégia de Deus, para que o evangelho pegasse fogo e se espalhasse de fato ali na Ásia Menor, e toda aquela região praticamente tomou conhecimento de Jesus, né? Através da espada, e da espada inclusive de Paulo, que depois de perseguidor veio a ser perseguido. Então, pastor Junei, meu querido amigo, eu vou passar a palavra para você ministrar nesse momento ao nosso coração aquilo que Deus tem colocado ao seu coração. Então você não se preocupe aqui com o tempo, fique à vontade, e ao final da sua palavra eu volto para a gente conversar mais um pouquinho, e nós encerramos com você orando e nos abençoando. Tá bom, meu irmão? Amém, amém. Eu vou, antes de passar a mensagem, Lucas, eu vou dar uma palavra bem rapidinha aí sobre essa questão do Covid, né? A mensagem já vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes de entrar propriamente na mensagem, eu queria só falar sobre essa questão de volta de Cristo. É um assunto tão polêmico, né? Tem tanta coisa envolvida aí. Alguns, né, são
pré-tribulacionistas acham que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, outros no meio, outros depois. Tem muita coisa aí com teorias, com linhas teológicas a respeito disso. Então eu não quero pegar muito essa faceta, essa questão, para não trazer muita dificuldade, mas eu quero entrar numa outra realidade, num prisma missiológico, com relação à volta de Cristo. A palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 9, que há um grande coral, né? E que lá terão todos os povos, línguas e nações. Essa expressão eu gosto muito dela. Porque lá diz que no céu haverá pessoas de todos os povos, línguas e nações. Pelo menos é uma interpretação mais tranquila, mais comum, porque o texto é bem claro em citar isso. Eu não sei se você sabe, mas hoje no mundo são faladas 6.900 línguas diferentes. 6.900 línguas diferentes. É muita língua. É muita língua. Dessas 6.900 línguas, 4.449 não têm a Bíblia completa, traduzida para a sua língua. 4.449. E dessas 6.900, 2.000 povos, 2.000 línguas, não tem sequer versículo traduzido. Ouvir. A fé vem pelo ouvir. E sem ouvir de Cristo não tem como ir para o céu. Então, se nós pensarmos aqui, há muita gente para ser alcançada ainda. Com o exército que temos hoje, em dias podíamos fazer tudo isso. O problema é que eu não vejo esse exército ativo, vibrante, vivo, fazendo aquilo que deveria fazer. Então, algumas coisas me levam a pensar que essa é mais uma pandemia que nós vamos passar por ela. Nós vamos passar e será um instrumento para glorificar o nome do Senhor. Mas eu não acredito, e aqui é uma opinião pessoal, que seja o início do fim. Que é uma expressão usada aí para a volta de Cristo e arrebatamento da igreja. Mas, minha opinião. Também não acredito. Mas pensando nesse tema, Lucas, e Deus continua falando, então, eu quero completar essa frase. Eu vou deixar, vou deixar você sozinho então agora, tá bom? Pode ser. Deus abençoe. Eu quero aproveitar esse gancho dessa frase e Deus continua falando. A frase continua com 3 pontinhos e seguindo os 3 pontinhos eu quero acrescentar. Deus continua falando, os campos estão maduros para colher. Os campos estão maduros para colher. Quero convidar você para olhar comigo João capítulo 4, versículo 35. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para colher. Essa mesma expressão usada por Jesus lá nos primórdios, lá no início da igreja, estava para um campo pronto para ser colhido. Há outras expressões que dizem os campos estão brancos, prontos para a ceifa. Nós podemos usar nos dias de hoje. Nós podemos olhar em torno e ver como nós estamos diante de um momento em que a igreja precisa despertar. Despertem e olhem ao seu redor. Olha só que interessante algumas realidades que nós precisamos pensar. Diante da crise que temos vivido, muitos têm sido dominados pelo medo. Muitos. E eu queria que fosse só pessoas que ainda não conhecem Jesus. Mas não é a realidade. A gente vê muitos crentes se deixando dominar pelo medo. E nós precisamos aqui soar um alerta. A primeira coisa que eu quero dizer para você, cuide, porque paralisa. O medo paralisa. E do contrário, o Senhor ide. Enquanto o medo nos trava, o Senhor nos manda avançar, nos manda seguir caminhando.
Gosto muito daquela expressão de Deus a Moisés, quando ele está tirando o povo do Egito e ele para diante do mar, e ele então olha para Deus e começa a clamar, e ali não é a ideia de oração, é a ideia de murmuração mesmo. Deus olha para ele e diz assim: por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Vamos avançar, vamos seguir. Não pare, não trave diante do obstáculo. Essa crise é o mar que está diante da gente. Mas Deus está dizendo: ide. A grande comissão. Mateus capítulo 28 fala muito claro sobre isso. Versículo 18 em diante diz: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Enquanto o medo paralisa, a ordem de Deus é: ide, ide. Devemos avançar, devemos continuar. Essa mesma ordem, essa mesma grande comissão vem trazida com outras palavras por Marcos, no capítulo 16, versículo 15, quando relata a fala de Jesus, ele diz: Jesus lhe disse, vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Vão. E esse ir precisa ter a realidade de alcançar o mundo. O Senhor não nos dá um pedacinho fora. Ele fala sobre todas as nações. Ele fala sobre ir em todos os lugares. Mas olha só, a igreja tem vivido um esfriamento. Não é por Covid-19, não é em tempos de pandemia tão somente. Esse esfriamento já é histórico. Nos trancamos dentro de quatro paredes. E deixamos de fazer aquilo que deveríamos, o ir. Quando muito, algumas pessoas convidam os outros para o culto. E é interessante que quando convidam para o culto, o pensamento é assim: olha, eu vou levar para a igreja e lá o pastor vai pregar para ele. E ai do pastor que não seja uma boa mensagem. Se ele não se converter, é culpa do pastor, porque eu levei. Eu não vejo essa ordem na Bíblia. A ordem é ir e pregar. Não é buscar para alguém pregar para eles. O movimento não é do outro de vir para a igreja. O movimento é da igreja. Eu vou falar uma coisa aqui que nem todo mundo guarda, e aqui eu dou liberdade total, não tenho dificuldade com isso. Até eu sendo missionário, né, trabalho na área de missiologia, poderia pensar ao contrário, mas eu penso assim com muita tranquilidade. Eu não acho que igreja é lugar de pregação evangelística só. Pode ter momentos evangelísticos? Pode, mas nós viciamos nisso e apenas abrimos a porta para que as pessoas entrem. Na verdade, a gente precisa abrir a porta para que a igreja saia. Ninguém mais prega fora. Ninguém mais faz evangelismo de porta em porta. Ninguém mais anuncia Jesus e faz discípulos. A igreja, ela ficou em si mesmada, trancada dentro da sua redoma, da sua realidade, e não sai mais para fora. Nós precisamos ir. Quer pregar evangelisticamente dentro da igreja? Amém. Tem que anunciar Cristo. Eu sei isso. A Bíblia pode ter a oportunidade de anunciar a cruz. Mas o aprisco é lugar das ovelhas. Aquele que precisa virar ovelha está lá fora e precisa ser buscado. É interessante isso. Nós precisamos ir. Ah, pastor, mas não dá mais. Eu não concordo. Nós precisamos ir. Sim. Não dá certo assim? Vamos pensar um outro modo, mas não apenas cruzar os braços. E a igreja tem cruzado os braços há anos. E não se prega mais.
Antigamente nós ouvíamos falar em cruzadas evangelísticas. Que bênção! Milhares de pessoas sendo ganhas no Maracanã. Quem não lembra dessa imagem? Hoje, isso totalmente impensável. Não tem mais nem como imaginar. Porque a realidade da igreja, ela ficou estacionada em si mesma. Nós precisamos avançar. Nós precisamos ir além. O movimento precisa ser da igreja. A mesma ordem, em Atos 1:8, quando Jesus está pronto a ser assunto aos céus, ele diz: vocês receberão quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Essa é a ordem. E interessante que este movimento é geográfico, mas ele é atemporal. Não é ide em Jerusalém, depois em Judéia, depois em Samaria, depois... Não! É tudo ao mesmo tempo. Precisamos alcançar todas as esferas. Nós precisamos ir cada vez mais. A igreja precisa entender qual é a sua missão. O que parou a igreja não foi o confinamento. O que parou a igreja não foi a pandemia. O que parou a igreja foi a falta de visão, o perder o foco, o ficar apenas se alimentando no apreço e esquecendo que do lado de fora há muitos que ainda não têm acesso ao alimento. Nós precisamos voltar à visão de alcançar vidas, através de testemunhos, através da pregação do Evangelho, seja em pequenos grupos, através de células, PGM, não sei como a igreja usa a terminologia, seja de que forma for, mas nós precisamos ir atrás das pessoas. Não são elas que virão a nós, é nós que precisamos ir até elas. Até porque a ordem é ide, e não venha. E não venha. Nós que precisamos ir. A igreja precisa reviver essa missão, trazer de volta. Mas de que forma isso precisa acontecer? De que forma? Olha só, eu sei que nós estamos num momento difícil. Eu sei que hoje nós não podemos sair de porta em porta, não podemos pregar aonde estivermos. Mas o primeiro passo é mudar a nossa visão para que não pensemos não mudar, mesmo que acabe o confinamento e a pandemia, a gente vai continuar parado dentro de quatro paredes. A única diferença é que antes estávamos confinados na igreja, agora cada um está confinado na sua própria casa. Nós precisamos despertar cada vez mais. E um grande exemplo disso é Jesus Cristo. Mateus capítulo 9, verso 35 a 38, diz: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desesperadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. A primeira lição que nós vemos aqui é a compaixão. Onde está a compaixão da igreja nos dias de hoje? Como está a minha compaixão por aqueles que estão se perdendo sem Cristo? O que eu tenho vivido nesse tempo? A minha parte é cruzar os braços, é balançar os ombros? Ou a minha parte é olhar para as pessoas como Jesus olhava e entender que eu sou a resposta para muitas delas, levando a esperança que existe em Jesus Cristo. Essa é a realidade. Há uma frase de C.S. Lewis que eu gosto muito que diz: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido.
O mundo está ensurdecido, mas também está em sofrimento. Nós temos um missionário na Itália que ele testemunhou que, abordando pessoas, uma pessoa da região disse para eles assim: olha, o que vocês querem aqui? Saiam. A melhor coisa que o evangelho pode fazer por nós é permanecer no passado. Nós conseguimos mandar isso para vocês, agora vocês estão querendo mandar de volta para a gente não quer. O mundo é esfriado, uma Europa pós-cristã. Nós precisamos orar para a honra e glória do Senhor. Eu não estou dizendo que foi Deus que deu, mas neste tempo de sofrimento, muitos se voltam para a cruz de Cristo, sem esperança. Muitos estão perdidos, desejosos. Números de suicídios, números de crises psicológicas e psiquiátricas têm aumentado assustadoramente. Números de divórcios, números que nos assustam. Nós precisamos agir como igreja. E aí eu respondo para você, ou melhor, eu pergunto para você, agir como nesse tempo? Então eu respondo, peça de Deus a estratégia. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. De que forma? Lá na África, nossos missionários têm alcançado pessoas através de SMS. Você lembra o que é SMS? Aquela mensagem de texto, de telefone, que hoje a gente recebe só para avisar quanto foi gastado no cartão, só para avisar que nosso plano de internet está acabando. Aquela mensagem que vem boleto, né? Código de barra de boleto. Ninguém mais manda SMS um para o outro. Mas nossos missionários estão usando, porque lá não tem WhatsApp, lá não funciona como aqui. Há muitas estratégias, depende da sua região. A estratégia é Deus quem vai dar, mas o seu coração precisa estar transbordante do desejo de agir, porque Ele vai mostrar o como. Eu quero falar uma coisinha para você. Você já parou para pensar que quando a gente acessa a internet, antes de entrar em qualquer site, a gente coloca www? Você sabe o que significa aquilo? Essa expressão, ou melhor, essa abreviação www, é da expressão World Wide Web, que significa, traduzido para o português, uma rede de acesso mundial. Rede de acesso mundial. A palavra de Deus diz para irmos por todo o mundo. Está aí uma ferramenta de alcance mundial. Uma ferramenta que pode ser usada assim como estamos usando agora. Essa é uma estratégia. Alcance pessoas através da sua rede social. Alcance pessoas através de uma ligação. Gente, com o advento das redes sociais, ninguém mais manda e-mail. É, interessante, né? Antigamente, quando veio o e-mail, ninguém mais mandava correspondência. Teve uma época que se mandava carta pelo correio. Hoje, pelo correio, só chega a conta, né? Mas olha só, teve uma época que a pessoa escrevia um para o outro. Hoje não se faz mais. A gente usa o e-mail. Não usa mais o e-mail, porque hoje se usa o WhatsApp. Se usa mensagem de texto no Messenger. Né? Eu sou da época que ainda usava o SMS, usava o MSN, lembra dessa? Faz tempo. Mas hoje em dia, nem ligação não se usa mais, porque se manda áudio. Meu irmão, liga para alguém. Pergunta como é que tá. Pergunta, liga de ligação mesmo, de telefone, ainda existe esse recurso. Liga para a pessoa e pergunta como que ela tá. Pergunta se ela precisa que você ore por ela. Ore ali no telefone mesmo. Aproveite as ferramentas. Há uma expressão que eu tenho usado quando falo com jovens e adolescentes. Coloque o seu avatar para trabalhar por você. Avatar é aquele bonequinho que normalmente a gente coloca para nos identificar na rede social. Use ela para alcançar como ferramenta do Senhor. Não entre em debate sem necessidade. Às vezes nós brigamos por causa de política, brigamos por causa de coisas a oportunidade de anunciar Jesus, nós perdemos a credibilidade. Então aproveite. O padrão
físico precisa ser igual na vida real ou no ambiente virtual. Então, anuncie Cristo através desse ambiente. Essas ferramentas de Deus. O mundo está em crise. E nós precisamos lembrar disso e anunciar que a resposta a esta crise chama-se Jesus Cristo, a única esperança. Você conhece essa verdade? Não guarde ela para você, porque ela não gasta. Pode distribuir à vontade. Pode falar para quem você quiser. Ela vai, pelo contrário, ela vai aumentar ainda mais no seu coração. E o nome do Senhor será glorificado. Não perca a oportunidade. Anuncie Jesus. Quer seja oportuno, quer não. Em tempo ou fora de tempo. Seja um instrumento de Deus para alcançar pessoalmente aqueles que estão perto de você. Por ligação, virtualmente. Mas não pare. Continue. Porque o ID não está paralisado. Ele permanece. E o mundo está cada vez mais clamando, em sofrimento, procurando respostas. E Deus ainda diz: os campos estão maduros. Vamos colher? Vamos colher juntos? Vamos aproveitar e anunciar estas boas novas de transformação, chamada Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu ainda vou bater um papo aqui, para a gente poder responder alguma dúvida, estarmos juntos mais um pouco. Mas do meu coração, a palavra que eu quero deixar com você é essa. O como, o Senhor vai dar a resposta. Mas a disposição, ela precisa vir do seu coração. Ele vai te capacitar, ele vai te direcionar, mas a disposição precisa vir de você. Como instrumento vivos nas mãos de um Deus vivo. Amém? Que Deus abençoe você. Lucas, muito obrigado aí pela oportunidade de estar junto, poder compartilhar um pouquinho do que está no nosso coração, o desejo ardente de alcançar pessoas, mesmo que à distância. Maravilha, meu querido, que alegria poder ouvir, que palavra abençoada, palavra mesmo vindo da parte do Senhor. E eu queria te fazer uma pergunta, meu querido Gilney. Qual é a sua expectativa? Eu sei que vai ser muita especulação, a menos que você tenha uma palavra da parte de Deus, ou talvez uma interpretação dentro de uma questão de um texto, né? Mas como é que você acha que a igreja vai se comportar após esse período pós-pandemia, né? Você acha que vai vir realmente uma avalanche, as pessoas vão procurar a igreja e querem por ter sentido falta, ou vai despertar nas pessoas essa questão missionária, essa conscientização dos finais dos tempos, temos que pregar, né? Aqueles que acreditam que ao pregar estão antecipando a volta de Jesus, vão fazer, então há uma chance de vivermos talvez um grande avivamento, ou um grande esfriamento, né? As pessoas a caírem no comodismo, né? Porque experimentaram ficar sentadas no sofá. É bom, né? Você tá ali, o pastor tá falando uma bobagem e eu tiro dali da televisão e ponho no jogo de futebol, né? Depois eu volto, né? Enfim, porque para mim é muito esquisito. Eu não sei quem tá assistindo ou não, né? Diferente da igreja, você sabe quem tá ali com você, quem tá ali de corpo, mas a alma tá em outro lugar. Você sabe, dá para você saber. Mas aqui na rede você não sabe. Você vê que a pessoa entrou lá, ela bate o cartãozinho dela, né? Oh, legal, participou da... Mas você não sabe se ela tá junto, se ela tá jogando... Você não sabe se quem entrou foi a pessoa ou o computador, né? Exatamente. O que você espera? Qual que é a sua visão como pastor, como missionário, no pós-pandemia aí? Bom, algumas coisas que eu gosto de citar. Primeiro, o trabalho missionário vai ficar mais difícil. Por quê? Nós já vivemos muito xenofobia em diversos lugares, né? Que é a aversão a alguns povos. Com o trabalho pós-pandemia, o que nós esperamos é que, por muito tempo, o estrangeiro, seja de qual lugar for, ele vai ser ainda um motivo de desconfiança. Porque o que se tem é que essa enfermidade foi trazida de fora. E assim como essa, outras podem ser trazidas também. Então, no campo missionário, eu acho que vai dificultar mais. Com relação à igreja, eu ouvi uma pesquisa que me alegrou muito o coração, da CNN.
e ela perguntou o que as pessoas mais querem fazer assim que a pandemia acabar. E em número 1 no Brasil, a resposta foi: eu quero ir para a igreja. Ó, que benção. A resposta mais dada é: eu quero ir para a igreja. O que as pessoas mais querem fazer assim que acabar a pandemia. Eu acho que eles devem ter entrevistado muito crente nessa pesquisa, né? Que o pessoal está assim em casa. A gente vive em duas realidades. Ou o crente vai ficar mal acostumado de assistir o culto em casa, né, e vai acabar criando aí um novo grupo de cliente, vamos usar a expressão, que não vai ser a igreja, vai ser o assistente de culto. E eu quero já deixar essa palavra para você que está na internet aí, eu não conheço você, e então não é uma palavra de acusação, é com muito carinho, com temor e tremor. Não assista culto online. Cultue ao Senhor da sua casa através da internet. Isso faz toda a diferença. Tá? Não é um programa de auditório que você está. É um culto. E você pode ser parte desse culto. Eu já não gosto dessa expressão assista quando é na igreja, eu vou lá para assistir o culto. Não. A gente vai cultuar ao Senhor. Quem e isso faz toda a Senhor, diferença. né? Quem assiste é o Senhor, porque é para Ele, né? É a mesma coisa que sair do culto dizendo: eu não gostei do culto hoje. Não tem problema, não era para você, era para Deus, né? É verdade. É verdade. Olha só. Então, assim, a gente corre esse risco de criar um grupo de clientes, vamos usar a expressão aqui, não me entendam mal, que vão ser os assistentes de culto virtual. Infelizmente, sempre tem uma parcela que acaba se perdendo. Mas eu acho que esse afã de voltar à comunhão, esse desejo intenso de voltar a servir em igreja, vai despertar a igreja para um avivamento. Amém. Para a busca do real, para a busca do verdadeiro. Para entender que não dá mais para perder tempo. Meu irmão, eu vejo essa pandemia como a barriga do peixe nos dias de hoje. Eu não vou dizer que foi Deus que mandou, gente. Longe de mim falar isso. Né? Se você entender dessa forma, me desculpe. Mas eu acho que Deus usa algumas ferramentas. E Deus está usando esse tempo para falar o coração de muita gente. Porque eu estava livre e não aproveitava. Hoje eu estou confinado e sinto falta da liberdade. Nós precisamos agir. Nós precisamos sair para a rua. Primeiro, nós precisamos viver Cristo. E segundo, anunciar. Cada vez mais. Porque estima-se que dos 8 bilhões de pessoas na Terra, 4 bilhões, metade deles, nunca ouviram falar de Jesus. E eu não estou falando aqui de não aceitaram Jesus. Eu estou falando que nunca ouviram falar de Jesus. Se nós pegarmos os 2 países mais populosos do mundo, China e Índia, só os 2 são cerca de 3 bilhões de pessoas. Só os 2, quase metade da população da Terra. Os 2 são fechados ao Evangelho e é proibido pregar o Evangelho lá dentro. A gente vive o nosso contexto de que a cada quarteirão tem 2, 3 igrejas e a gente acha que é assim no mundo inteiro. Não é não. Eu espero que esse tempo, Lucas, vai despertar a igreja para ver que não estamos brincando. Não temos tempo a perder. Nós precisamos agir, porque Deus não tem plano B. O plano de Deus para o alcance das pessoas se chama igreja, evangelização, fazer discípulos por onde nós passamos. Amém. E começar pelo nosso bairro, né? Nossa rua, nossa vizinhança, né? A gente aqui em Batatais, nós estamos num processo. No meio da pandemia, a gente começou o trabalho em celas. A gente já estava preparando, né, o trabalho. Tivemos que parar por causa desse isolamento e Deus colocou no nosso coração: vamos embora. E aí nós já estamos trabalhando. Domingo já reunimos em pequenas células, máscara, tudo protegido, né, dentro do que permite aqui a cidade, para poder estarmos juntos assistindo a live, né? E vamos, o próximo passo, a questão do discipulado. E o material da junta, da Igreja Multiplicadora, é muito interessante essa questão de que o pessoal não sabe nada o que é discipulado, nunca fizeram discipulado. E eu fico imaginando o que vão dizer diante de Jesus quando chegar naquele dia de não ter feito discípulos, né? Porque essa não é ir para a praça com a caixinha e cantar no microfone, isso não é fazer discípulo. Você pode até usar isso como uma estratégia, né? Que eu acho que hoje, nos dias de hoje, virou muito obsoleto, isso aí não se faz mais, né? Talvez para uma coisa muito pontual mesmo. Mas eu sou da época que todo domingo à tarde você ia lá para a praça e com a caixinha de som, né, de determinado lugar, fazer o evangelismo. Aí a gente, criançada, ficava distribuindo folheto, aí na mesma hora que o pessoal pegava, amassava e jogava fora. Enfim,
E hoje, igual você falou mesmo, com muita propriedade, né, a questão da internet, a gente compartilha tanta porcaria pelo WhatsApp, tanta piada, a gente faz meme não, faz GIFs até com a nossa imagem, né? Tira foto, faz lá tal. E por que não usar essa criatividade toda para evangelizar? Pastor Junei, muito obrigado, meu irmão, pelo seu tempo. Obrigado por trazer essa palavra para aquecer o nosso coração, né? Essa palavra da parte de Deus mesmo. De fato, o Senhor não disse, né? Ó, enquanto tá a crise aí, esperem, né? O único momento que o Senhor falou para os discípulos esperarem era o momento que ele fosse ao céu e que eles tinham que esperar em Jerusalém para serem cheios do Espírito Santo, né? E depois e ali a gente tem uma grande lição, né, Lucas? Porque o Espírito Santo veio e eles continuaram esperando. Daí que veio a diáspora, a perseguição, que espalhou a turma aí, né? Então, eles ainda ficaram por ali, né? E aí, pumba, né? E às vezes esse negócio da perseguição, do fogo, né? Eu tenho falado muito isso. Para mim, o Covid, eu também concordo com você, não veio do coração de Deus, é a permissão de Deus. Mas Deus usa isso como ele está depurando, né? Ele está limpando. Eu vejo que a igreja, de uma forma geral, ela está muito inchada, ela está muito cheia de gente que gosta da música, que consome um produto, mas não está cheia de adoradores. Então, na verdade, essa galera que eventualmente gostar de ficar no sofá, porque a igreja de Cristo não foi chamada para ficar no sofá. O relacionamento com a noiva é ombro no ombro. O Diego teve com a gente aqui na terça-feira e ele falou um pouco sobre isso, pele na pele, sabe? Chorar com os que choram, né? Você carregar a segunda milha, é essa comunhão, não é essa comunhão virtual, não. Então, na verdade, eu penso que da mesma forma que eu também acredito que vai haver um avivamento em que as pessoas estão sendo tocadas e chocadas com isso e ao mesmo tempo é como se fosse um renovo. Sai os inchados e o joio e Deus está trazendo um novo trigo, um novo ar, pessoas realmente, né? Já eu diria como se fosse, aí é uma coisa do Lucas, tá? Como se fosse para a última volta da corrida. Tá? Como se fosse para a última volta. Eu não estou aqui dizendo que o arrebatamento vai acontecer agora, que essa geração. Eu honestamente acho que a minha geração, que a nossa geração, né? Eu acho, a nossa geração não vai ver a volta do Senhor. É o meu sentimento, é a minha. Eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer no mundo, né? E só se fosse muito, muito rapidamente. Né? Eu já estou com 41, vou fazer 42, né? Então, mas é a minha percepção. Espero estar enganado, que a gente veja isso, né? Mas eu tenho essa sensação, Junei, que de fato crente de sofá, né? A gente gosta, igual os desigrejados, né? Pessoas que sofreram aí na mão da igreja, né? Tem gente que escreve livros sobre isso, mas veja, não dá para você ter, é igual, por exemplo, não adianta, Junei, você não vai ter uma amizade comigo se você virar e falar para mim, Lucas, eu tenho uma amizade com você, mas com a sua esposa eu não tenho. Tá? Eu não quero nem saber da sua esposa, não tem condições. Agora, como é que você pode querer ter um contato com o noivo ignorando a noiva? É muito triste a gente ver essa questão do consumismo, né? Porque a gente vive numa sociedade capitalista, consumista, e isso foi levado para dentro da igreja. As pessoas vão para consumir, não é? As pessoas não vão para entregar. E igreja é serviço. Igreja é servir, é fazer, e não receber. E a gente trocou essa figura, né? João capítulo 15 fala muito sobre isso, né? Versículo 8 diz, olha, nisto é glorificado meu Pai, que deis frutos, né? Então, assim, tem gente achando que está glorificando a Deus e, na verdade, não é bem por aí, né? A verdade é que glorificar a Deus é dar frutos, e no versículo 16 ele completa dizendo que o nosso fruto permaneça. E isso é o discipulado, é o trabalho, é o ombrear com as pessoas, né? Muitos acham que o dizimar, o bater o cartão 9 horas na IBD, né, o participar do almoço comunitário na igreja para ajudar não sei o quê, até mandar oferta para missões. Não, eu estou fazendo a minha parte. Escuta, não. Isso é uma situação, mas não é o foco principal. Né? Porque do contrário, se fosse assim, ó, no ID, Jesus falou, vamos contribuir. E Jesus não vai falar de dinheiro. Quem vai vir escrever sobre oferta, essas coisas depois, vai ser Paulo. Jesus simplesmente lhe dá a oferta, por exemplo, lá no templo, fala o que é a César, o que é de César, a Deus, o que é de Deus,
né? Não deixe de cumprir suas obrigações, mas vamos ofertar também. Mas você vê Jesus ensinando, né? Como Paulo ensinou, ele cumpriu ali, deixou claro a questão do reino de Deus, buscar em primeiro lugar, mas o foco de Jesus não foi esse, porque ele, ao contrário, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Então é uma vida de renúncia, e tem que ser assim. E às vezes as pessoas estão se agarrando demais a esse mundo, a Netflix, as séries, né? E aí, porque discipular ocupa tempo, né? Discipular ocupa energia. Às vezes vai ter que pôr a pessoa dentro da sua casa, você vai ter que ir lá no horário impróprio, e as pessoas às vezes não estão dispostas, mal estão dispostas a sair da casa para ir numa célula participar, né? Que dirá. E esse é o meu grande, não é temor, mas eu acho que vai ser uma grande realidade. Nós vamos ter uma surpresa enorme de pessoas que ficaram a vida inteira enganadas, achando que estavam realmente indo para o céu, e no final vai ouvir: nunca te conheci, porque você não compreendeu nada, né? Mesmo que tendo sido ensinado, meu espírito estava aí te convencendo, e você não quis, você se prendeu em questões, práticas religiosas, mas não realmente no verdadeiro evangelho. Meu querido, muito obrigado. Olha, o papo com você é tão bom que se bobear, a gente daqui a pouco dá 10 horas, a gente continua aqui, né? Falar das coisas do reino é sensacional. Mas, ó, meu irmão, Deus te abençoe. Brigadão mesmo, tá? Eu vou deixar você dar uma saudação final, e aí você ora abençoando a gente pra gente concluir nossa live, tá bom? Bem, como saudação final, quero só deixar essa palavra em nome até de Missões Mundiais. Some força conosco, né? A igreja aí tem seu alvo, tem sua oferta, já fez a campanha, como o pastor Lucas falou, mas isso é muito importante também, continuar abençoando, seja pessoalmente, como igreja, seguir firme, não só financeiramente, isso é uma das áreas, mas orando pelos nossos missionários, orando pelos projetos, porque missões não é só em março e abril, ela continua o ano inteiro, então nós precisamos da igreja lado a lado conosco, em todo o tempo. E também quero deixar a palavra de gratidão, porque eu sei que muito já tem sido feito. Então, estamos juntos aí para colher os frutos, né, deste trabalho, e graças a Deus pela vida da igreja. Quero agradecer pela oportunidade de estar juntos. Estarmos juntos é uma região que eu gosto mais. Tenho muitos amigos aí, bênção, pastores abençoados aí na região de Ribeirão Preto, que tive o prazer de conhecer, pastor Albarral aí em Franca, pastor Joel lá de Ribeirão, pastor Genilson, tem uma turma bênção aí que nós conhecemos no tempo que trabalhávamos no interior de São Paulo. Tive o prazer de passar por Batatais, uma vez que fui numa reunião de pastores, eu acho que foi em Franca a reunião, nós passamos aí para pegar o pastor que estava com a gente. Eu nunca tive o privilégio de ir pessoalmente, mas logo, logo eu vou estar aí. Em nome de Jesus, vamos estar junto aí também. Mas agora tendo esse privilégio de estar com vocês virtualmente. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade, e vamos juntos aproveitar as oportunidades para glorificar o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nosso Deus. Vamos orar? Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos cuidado, tem fortalecido. Pedimos a tua graça e tua misericórdia por aqueles que têm sido atingidos por esta enfermidade, por esta pandemia, aqueles que viram, ó Pai, o óbito na sua família, que viram perto, ó Pai, com amigos, colegas de trabalho. Tenha misericórdia, fortaleça os corações enlutados, mas também, ó Pai, nós pedimos que o Senhor use esse tempo para nos despertar como igreja, para que possamos, Pai, aproveitar as oportunidades, falar àqueles que estão sofrendo do amor de Jesus Cristo, anunciar àqueles que estão sem esperança que há algo muito melhor que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado porque, como igreja, mesmo virtualmente, o Senhor nos permite nos reunirmos para juntos glorificar o teu nome. Obrigado por este tempo aqui. Obrigado porque o Senhor continua falando, e o Senhor continua falando que os campos estão brancos. Obrigado por usa, nos permita perder as oportunidades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido amigo, Deus te abençoe. Dá um beijão na Deise, um beijão nas meninas. E quanto a você, na sua obra aí. As meninas também. Amém, obrigado. Precisando de alguma coisa, tamo junto aí, tá bom, pastorzão? Deus abençoe. Amém. Fica na paz. Bom descanso, amém. Grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Show de bola, hein, meus irmãos? Que palavra abençoada, hein? Que paulada, na verdade, né? Deus do céu, quando a gente fala, Deus continua falando, vem umas burdoadas da parte do Senhor assim, que olha, misericórdia, né?
Graças a Deus pela vida do pastor Junei, graças a Deus por toda a sua obra, a obra do que o Senhor tem feito na vida dos nossos missionários. Ore pelos nossos missionários. Você tem recebido todo dia aí informações de missões, nas nossos devocionais aí que a gente tem encaminhado. Então não deixe de orar, não deixe de buscar aí orientação de Deus, né? E financeiramente, se você quiser também, né? Depois a gente passa para você o site da junta, como você pode estar aí participando, tá bom? Participando em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao final da nossa live de hoje, quinta-feira, 9h09. Só tem um aviso aqui para passar para vocês. Neste sábado nós vamos ter a live das meninas. Live do Clube da Luluzinha. É isso aí. Será às 19... Ixi, cadê o horário? 19 horas, tá aqui, ó. É encontro de mulheres. Então, irmãs, só pode... Ministério de Comunicação vai estar atento para derrubar homem entrando na live das meninas, hein? Então, venha participar com a Ágata. Ela vai estar fazendo esse bate-papo com você, meninas. Convide outras meninas também para participar aí da nossa live. E Deus continua falando agora para as mulheres, tá bom? Sabadão, às 19 horas. Você não pode perder, tá? Então nós estamos chegando ao final. Eu quero colocar essa música do Milad, uma música antiga. Tempos de inquietação, tempos de ansiedade, tempos de medo. E essa música vem dizer: não tenha sobre ti, né? Deixe que o Senhor faça, descanse nele, né? Descanse nele. Então louve ao Senhor com essa canção, enquanto nós encerramos a nossa live. Deus te abençoe em nome de Jesus. Domingo, sábado, a live das meninas, 7 horas, tá? Às 19 horas, Ministério de Mulheres. E no domingo, às 17 horas, nossa live. Você no pequeno grupo, tá bom? Você no pequeno grupo. Se você não participou nesse domingo, foi bênção. Tivemos a celebração da ceia. Participe nesse domingo com máscara, tem álcool em gel para você poder higienizar. Nós quebramos os pequenos grupos para que não haja aglomeração, mas para que possamos estar juntos. Se você tiver alguma dúvida, me procure o Breno, tá bom? Queridos, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu,